Olá, professor, boa noite. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho sobre a árvore de indução do conjunto de dados palestra. E a partir dessa tabela, né, o primeiro passo que eu fiz foi transcrever ela para uma planilha no Excel para ficar mais fácil de mexer com os dados passados, né? E a partir desses dados, eu primeiramente separei elas, inicialmente somente contando as respostas que elas continham, né? No caso, a relevância, quantos sims e nãos eles tinham no atributo alto e quantos tinham sims e nãos no atributo baixo, contabilizava o total deles e o total geral da relevância, né? Inicialmente. Após isso, eu calculei o infot deles, né? Que é 1. Por que 1? Porque tanto a quantidade total de respostas sims e as quantidades totais de respostas não juntas, fazendo aquela operação para descobrir a entropia deles, eles dão 1. Metade mais metade, no caso. 0,5 mais o 0,5. Acaba dando 1. Após isso, eu fiz a conta de cada tabela, né? A entropia de cada tabela. No caso da relevância, da comida, da distância do brinde. No alto eu peguei o valor do sim, né? Fiz a primeira parte da entropia dele e depois do não, utilizando aquela fórmula, né? Que você passou na aula. Achei mais simples, por exemplo, aqui 4 de 6 e 2 de 6, ele te dá o valor da entropia, né? Aqui são algumas anotações que eu tinha colocado, né? Quanto a entropia, quanto menor, mais puro. Calcular a ponderação da entropia do conjunto, né? O número de elementos, dividido pelo total vezes a entropia, né? Mais o número de elementos dividido pelo total vezes a entropia. O infogain, o gain ratio, e esse aqui não é nada, né? Posso deletar. Enfim, após fazer todas as contas da entropia, eu fiz a parte do gain ratio, né? Peguei o infot deles, a entropia da classe, e subtraí por cada uma das tabelas, né? No caso, a relevância foi a que tinha o melhor gain ratio, que foi de 0,28, que é o 1 menos 0,72. Depois disso, eu já separei a tabela relevância como o meu nó raiz. No caso, separando a relevância alta e a relevância baixa nessas duas tabelas. No caso, essa aqui é a parte da relevância alta e aqui na parte da relevância baixa. Após isso, novamente, eu fiz o cálculo da entropia da classe e nesse caso deu 0,72, porque tinham 8 respostas, deixa eu ver se eu consigo pegar, 8 respostas na parte da alta que estavam sim e 2 não, né? No caso essa e essa estavam não. Fiz a entropia dele e deu 0,72. Após isso, eu separei as tabelas novamente, né? Comida, distância e brinde. E fiz o cálculo da sua entropia. Da parte do sim, né? 4,6 de 4 do total de 6 e 2 do total de 6. Calculei, deu 0,92. E nessa parte deu 0, né? 4 dividido por 4, vezes log de 4, log 2 de 4 dividido por 4. Menos 0, né? Que também um 0 multiplicando o log vai dar 0. Esse cálculo deu 0,55 de entropia.
E coincidentemente, nessa parte, tanto a tabela de comida quanto a tabela de brinde possuem os mesmos valores. Mais pra frente eu vou falar porque eu decidi escolher a tabela brinde, né? No caso, a distância, fiz as mesmas etapas, né, de cálculo de entropia, peguei a parte do sim, a parte do não, fiz a sua soma, né, a subtração, só que todos estão multiplicados por menos 1. Aí dá 0,54 e 1. Depois de eu pegar e subtrair pela entropia das classes, que é 0,72, eu tenho um total de 0,09 de gain ratio na tabela de distância. Como o gain ratio de comida e brinde tem o mesmo fator, né, mesmo tamanho, eu tinha optado pela primeira vez em ir pela comida, né? Só que se você for pela comida, a próxima etapa, deixa eu vir aqui, a próxima etapa, aqui, também a melhor opção em baixa é a comida. Então, pelo cálculo, né, das entropias das tabelas, a melhor opção de prosseguir é a comida. Então, ficaria dois caminhos iguais, né, tanto pela alta quanto pela baixa. E como na alta existem duas opções, que é o brinde e a comida, que tem o mesmo fator decisivo, assim vamos dizer, eu decidi optar por ir por brinde. Aí, depois de ir por brinde, eu tive que fazer de novo o cálculo das tabelas, né? Eu gerei as tabelas e, após isso, eu decidi ir pelo caminho de distância. A tabela de distância é meio complicado porque ela tem um só fator, um atributo só longe e não, né? Então, fica meio assim, né? Porque às vezes seu sistema pode acabar bugando porque só tem uma resposta no caso de quesito longe, né? Nesse caso, a palestra de exemplo número 9, né? E de perto existe somente um exemplo que dá não. Então, como são 5 exemplos e apenas uma deu não, eu descartei esse não e generalizei o sim, né? E foi essa parte da primeira, né? Da parte da relevância no quesito alto, né? Aí eu fui para a parte da relevância no quesito baixo, que dessa vez eu escolhi a comida em vez do brinde, né? A comida, caso seja não, todas as comidas não dão sim. Então, já vai uma parte da tabela somente para o sim. Outra parte, caso a pessoa tenha escolhido sim, eu optei por escolher a distância como um fator que vai decidir. O único problema é que só tem um atributo, né? Um exemplo que dá não, que é o longe não. O resto tudo dá sim, exceto um exemplo que dá não, mas eu descartei ele novamente. E assim deu esse diagrama, né? Sobre a relevância como o nó raiz. Caso seja alta, ele cai em brinde. Caso, sei lá, não tenha brinde, ele cai em sim. Caso contrário, ele escolha sim, ele vai pela distância, no caso, o longe dá não e o perto dá sim. Levando em consideração que distância poderá só dar somente sim e excluir o fator de distância e brinde sim acaba dando sim também, né? Tipo, independente das escolhas de brinde, ele dá sim. Por quê? Porque só um exemplo de distância de longe dá não, né? Porém, eu quis, só para exemplificar nesse exercício, né, um exemplo de não, eu acabei colocando longe. Nesse mesmo exemplo, né, da comida, caso a relevância seja baixa, não, todos os exemplos de não acabam dando em sim.
E, novamente, caso a pessoa opte por escolher sim, ele vai para a distância e, novamente, caso vá para perto, acaba dando sim, né, na classe, e longe acaba dando não. Porém, novamente, poderia ter sido simplificado, colocando a comida como sempre sim, independente das escolhas não ou sim, porque longe apenas uma opção dá não. E é isso. Novamente as contas, né, das entropias. Eu vou disponibilizar também no link da videoaula o XML, XLM no caso, né? XLSX do Excel, tanto da parte do cálculo das entropias e das tabelas, quanto das tabelas que eu separei para para os atributos que eu tinha escolhido prosseguir. E a foto também. É isso, obrigado.